Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, é só você vir olhar para o pastor Antônio, tá bom? Pastor Antônio hoje está parecendo manequim de vitrine de shopping center, né? Que alegria estar aqui na cidade de Guarapuava mais uma vez, nessa oportunidade, nessa festa tão linda e tão emocionante. Quero cumprimentar aqui o prefeito da cidade, Sua Excelência, o Dr. Denilson, que eu conheci agora há pouco, a nossa vice-prefeita, minha irmã Rosângela, que me recebeu com tanto carinho aqui, meu companheiro de parlamento, o Rodrigo Estacho, né? Eu disse para ele que a alegria de um baixinho é encontrar outra, né? Deus te abençoe, viu, Estacho? Pastor Saulo, muito obrigado por se lembrar de mim. Deus abençoe o senhor. Obrigado por abrir sempre as portas desse lindo ministério para a minha vida. A pastora Priscila, que eu estou conhecendo hoje, ela é bonita, hein, pastor Saulo? O senhor orou bastante, né? Ele subiu o monte, desceu o monte. É assim que faz quando você quer um milagre, né? Mandar um abraço para Raquel, que é quem faz a ponte, né? A Raquel que fica no meu pé todo dia, né? Eu disse assim, para chegar até mim, Jesus é o caminho e a Raquel é o pedágio, né? Pronto. Mais uma vez, pastor Antônio, a irmã Jocelina, que eu estou conhecendo ali, ela também é bonita, hein, pastor Antônio? Meu Jesus, que coisa bonita, que família linda. Alguém trouxe Bíblia? Só acredito se você me mostrar a Bíblia. E não é que tem Bíblia aqui mesmo. Então vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra do Senhor. Livro do profeta messiânico, capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Deus está aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8. Está escrito assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Parafraseando esse texto, o último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 5, livro do Apocalipse, capítulo de número 5, está escrito: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo ele selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E a igreja diz: feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Pelo jeito perfumado também não está dando. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando.
hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Guarapuava, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo conclave, autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, enfim, todos aqueles que Jesus trouxe para este lindo culto. Eu tenho algo do coração de Deus para o coração de vocês. Se Jesus me der aqui a capacidade de transformar em palavras aquilo que eu estou sentindo aqui no meu coração, possivelmente alguns de vocês não vão conseguir sair daqui andando nessa noite. Vão sair daqui tomados pela presença do Espírito Santo. Eu perguntei dos pentecostais agora há pouco e eles se manifestaram. Eles ainda estão aqui ou não? Maravilha. Eu vou só fazer um pedido, pastor Saulo. Eu estou ficando velho, estou ficando meio ranzinza, e eu tenho muita dificuldade de estar falando e as pessoas andando no ambiente. Se você puder encontrar um lugarzinho agora e tomar o seu assento, eu vou te agradecer. Eu não vou demorar muito. O pastor Saulo me deu pouco tempo. Ele disse que eu posso pregar só até as 4 da manhã, né? Tudo falso esse povo. Eu conheço crente, né? Passa 10 minutos, fica só eu, Tiago, Pedro e João aqui dentro, né? Mas como eu disse, é só um pedido, tá? Não é uma ordem. Porque vai que de repente te dá uma diarreia, daquela que não tem Imoseque que resolva. Nós vamos entender, tá? Então a partir de agora, se você vê um irmão andando, levantando, sai da frente, porque é diarreia, tá bom? Posso ouvir mais um glória a Deus da igreja? Pastor Roberto, mude a música para mim, filho. Eu prego o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 53 anos. Sei que estou com cara de 60. E o corpinho é de 70, né? Porque não é você, bocó. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados e difíceis. Mas, desde a minha infância até os dias de hoje, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. 4 irmãos entenderam. Eu vou tentar falar de uma maneira que todos entendam. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Imagine faltado. E ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui na MSBN, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja poderosa e viva? Que maravilha. E pregando desde criança, eu já preguei em todos os tipos de cultos, mas poucos cultos são como os cultos de missões. O culto de missão, ele tem algo de urgente, ele tem algo de extraordinário, ele tem algo de vocação divina de verdade. O interesse de Deus é que todos conheçam a sua presença, o seu nome, e saibam do seu projeto e plano para a raça humana. E só há uma maneira da raça humana conhecer, é através desses homens e mulheres valorosos. E eu vi aqui hoje muitos desses missionários, por quem eu tenho profundo respeito,
e pela vida de quem eu oro, mesmo sem te conhecer. Todos os dias eu e minha família oramos por todos os missionários que estão esparramados pelos 4 cantos do planeta Terra. Vocês, na verdade, são os verdadeiros heróis. Nós que pastoreamos ou que pregamos, que temos mais destaque às vezes, não temos diante de Deus o moral e o testemunho que vocês têm. Cada vez que o missionário ora, ou chora, ou age, o céu se move para estender a mão sobre a vida dele. Então, continuem firmes e não desistam. Vocês fazem toda a diferença. A igreja concorda comigo? Pode dar mais um grito de glória a Deus? Agora, nesta noite, eu gostaria aqui de repartir com vocês, em alguns pensamentos, como foi que surgiu toda essa história de missões. E eu li 2 textos da Bíblia. Eu li um livro no Velho Testamento e o último livro do Novo. Eu li o livro do profeta messiânico e falei isso a propósito no início, porque eu vi crente balançando a cabeça e eu li lábios dizendo, não tem isso na Bíblia, né? Fiz de propósito o livro do profeta Isaías. Esse é o profeta messiânico. Quem estuda teologia sabe que nenhum profeta antes e nenhum profeta depois teve tanta intimidade com a história de Jesus de Nazaré como o profeta Isaías. Ele é chamado de profeta messiânico porque ele traça o norte, a história do Messias. Ele fala do Messias antes do seu nascimento, durante o nascimento, no seu crescimento. Ele fala do seu trabalho como homem, ele fala do seu sofrimento, ao ponto de gritar para nós, 700 anos antes de Jesus nascer, que não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era um homem sofrido e experimentado em trabalhos, mas Isaías também viu ele em toda a sua glória. Isaías viu o futuro. O profeta Isaías, o profeta messiânico, que recebeu de Deus uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que deu a ele a habilidade de enxergar o futuro. E como eu disse, 700 anos antes do Messias aqui nascer, Isaías já falava acerca dele com muita propriedade. O capítulo 6 do livro de Isaías, ele é usado em milhares de cultos missionários ao redor do mundo anualmente. Eu mesmo já preguei nesse texto em dezenas, centenas, por que não dizer milhares de cultos missionários. O ano que vem eu vou completar 28 anos pregando consecutivamente no maior congresso de missões do mundo, que é o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. 28 anos naquele púlpito, ouvindo homens e mulheres dar testemunhos de como entregaram a sua vida, de como Jesus fez milagres, de como o mundo é carente de ouvir a voz de Deus. Então, a primeira vez que eu vi alguém ministrar em Isaías 6 e 8 foi naquele congresso. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi ali uma pergunta e uma resposta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E alguém grita, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que quando eu passei a ficar mais maduro e comecei a compreender a Bíblia de um outro ponto de vista, eu descobri algo tão profundo que me fez chorar por muito tempo. Eu descobri que o capítulo 6 do livro de Isaías, ele faz um paralelo com o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Como pode 2 textos distantes aí, centenas e centenas de anos, 2 escritores que nunca se viram, 2 profetas que nunca se comunicaram, falar do mesmo assunto? E aí alguém pode me perguntar, pastor, mas como assim? Quem já caminhou pelas páginas do Apocalipse deve se lembrar de Jesus falando assim a João: João, eu vou te mostrar coisas e eu quero que você escreva sobre elas. Eu vou te mostrar as coisas que eram passado, as que são presente e as que hão de acontecer no futuro de João, não no nosso apenas, mas no futuro do próprio João. Então, o livro do Apocalipse, paralelo ao livro de Isaías, são 2 livros muito difíceis de serem interpretados e entendidos. Por isso eu preciso de toda a sua atenção aqui nessa noite, para você acompanhar o raciocínio desse veterano, desse velho pregador aqui. Para entender Isaías capítulo 6, nós temos que fazer aqui uma breve história de toda a existência da raça humana. Estava Deus assentado no seu universo, sozinho, solitário, ele consigo mesmo, a sua divindade. E então a mente de Deus se expande e Deus resolve criar o universo. Então Deus estava em um lugar que não era o universo, um lugar que a nossa mente humana não consegue enxergar, que a nossa mente não consegue sequer compreender.
Deus é um ser tão poderoso que o homem que tenta compreender, ou o homem que chega a ter a arrogância de dizer eu sei tudo sobre Deus, deveria morder a sua língua e se enfiar debaixo dos bancos de qualquer igreja, de qualquer cátedra ou universidade na qual ele tenha estudado. Não dá para compreender Deus. Imagine que Deus criou a eternidade, e quando a eternidade terminar, Ele continuará sendo Deus. Dá para compreender isso ou não? Eu me lembro de 2 salmistas falando sobre a grandeza de Deus, e um salmista gritando assim: Deus é tão grande que Ele conhece as estrelas pelo nome e sabe a localização de cada uma delas. E eu lendo esse texto comecei a rir, porque eu era garoto quando eu li esse texto a primeira vez. Eu disse, isso aqui deve ser apenas um poema. E o Espírito Santo puxou a minha orelha dizendo, não, isso é um recado para vocês, seres humanos. E eu disse, qual? Ora, se Deus conhece as estrelas, que são seres inanimados, que não tem boca para louvar, que não tem olhos para olhar, que não tem mãos para erguer, que não tem pés para adorar, se Deus sabe o nome delas e a localização delas, imagine se Deus não sabe o nome de cada um que está aqui, o lugar onde cada um de nós moramos. Então, um outro salmista, tentando falar melhor ainda, disse, ó, Deus, quando quer olhar os céus, Ele se inclina. Uma irmã entendeu ali atrás, eu vou desenhar para você. O salmista está tentando falar da grandeza de Deus, e ele diz assim, Deus, quando quer olhar os céus, como nós olhamos, Ele olha para baixo. Por quê? Porque Ele está acima do céu, das estrelas, das nebulosas, das galáxias, das supernovas, porque Ele é eterno, Ele é grande. Um outro salmista, tentando falar da grandeza dele, disse assim, todos os oceanos do planeta Terra cabem na concha da sua mão. Esse é o Deus que nós servimos. E aí alguém vai me dizer que sabe tudo sobre Ele, e para essas pessoas eu digo, está para nascer alguém que possa dizer, eu sei tudo sobre Deus. E se nós não sabemos tudo sobre Ele, também não sabemos de tudo que Ele é capaz. E se nós não sabemos de tudo Ele é capaz, quem somos nós para julgar um culto como esse, onde daqui a pouco alguém vai dar um grito ali, outra pessoa vai pular aqui, e aí algumas pessoas que se julgam mais inteligentes do que nós, mais importantes do que nós, vão dizer, não, isso aí é mero emocionalismo barato. Amigo ou amiga, chame do que você quiser. Eu adoro a Deus com extravagância, porque nada do que eu faço é suficiente para agradecê-lo tudo que Ele já fez por mim. Diferente de muitos crentes que vêm à igreja em busca de algo, eu venho só para agradecer. Eu venho agradecer a Deus hoje porque Ele já me deu muito mais do que eu merecia. Ele perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, e desta multidão aqui só 2 crentes subirem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? E vem atrás, deixa eu ver. Então eu vou acreditar em você. Então você é desta leva minha, então vem comigo. E Deus estava lá e a sua mente se expandiu e Ele criou o universo. E lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito a sequência como Ele criou. No princípio criou Deus os céus. Não foi apenas o céu no singular, Ele criou os céus no plural. Olhando aqui da terra, seria mais ou menos assim: o primeiro céu, céu atmosférico, onde os pássaros voam, as nuvens perambulam, os aviões planam. O segundo céu seria o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias. E o terceiro céu, céu imarcessível da glória de Deus. Um local extremamente santo, perfumado e perfeito, porém ainda incompleto. E eu sei que isso deixa a mente de alguns meio perturbada, né? Pastor, isso é um paradoxo. Como é que pode algo perfeito ser incompleto? Eu te dou um exemplo aqui na terra: um vaso. O vaso só sai da mão do oleiro se ele estiver perfeito. Se o vaso estiver trincado, o oleiro quebra e faz de novo. Mas mesmo o vaso na mão do oleiro sendo perfeito, ainda é incompleto. Alguém leva para uma loja, e lá na loja colocam na vitrine, e ninguém vende um vaso trincado, só se vende um vaso perfeito. O vaso está na vitrine porque ele é perfeito, mas ainda está incompleto. Aí vai a senhora ou o senhor, compra um vaso, lavam um vaso, e colocam terra dentro do vaso, e colocam flores dentro dele. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu, o terceiro céu onde Deus está é assim. Ele é perfeito porque Deus é o arquiteto supremo do universo. Mas o céu perfeito ainda é incompleto. Quer perguntar o porquê? Porque nós ainda estamos aqui. O céu só será completo quando esta igreja sair daqui e formos adorá-lo na beleza da sua santidade. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aí?
Depois que Deus criou o universo, criou os céus, Ele criou a terra, Ele colocou aqui na terra seres, Ele colocou os animais racionais, e na sequência Deus fez o homem, não sem antes ter feito primeiro os anjos no céu. 3 categorias de seres criados por Deus: os anjos, os animais racionais e nós, seres humanos. Essas três categorias que Deus criou têm fôlego de vida. Essas 3 categorias respiram. Por isso todas essas categorias, como está escrito no último versículo do último salmo da Bíblia, Salmo 150, todo ser que respira, todo ser que tem fôlego deve, todo ser que tem fôlego deve. E se todo ser que tem fôlego deve louvar ao Senhor, porque você ainda está com essa boca travada, essa boca fechada, essa boca sem sair som de dentro dela? Então vamos adorá-lo, porque para isso Deus nos fez. Então Deus colocou no Éden alguém à sua imagem, à sua semelhança, e o homem pecou. Quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus e recebeu sobre si castigos. Ele, Eva, a serpente, o diabo que ali estava e o próprio planeta Terra, todos foram amaldiçoados. A mulher passou a dar à luz sentindo dores. O homem teve que começar a trabalhar com o suor do seu rosto para comer. A serpente saiu rastejando e comendo pó. O diabo ia saindo dali. Deus chamou ele e disse assim: vai sobrar para você também. Aí Deus vai e abraça a mulher, porque foi ela que foi enganada. Ou seja, todo mundo vai atacar a mulher. Aí vem Deus na defesa dela, abraça ela e diz: você venceu hoje, mas da semente dela vai nascer um que um dia vai esmagar a sua cabeça. Depois desta promessa, o diabo ficou apavorado e ele passou a observar os próximos passos de Deus. Então Deus começou a levantar na terra os descendentes de Adão. E chegamos num ponto de inflexão do planeta Terra, que Deus resolveu destruir tudo. Deus resolveu dar um reset no planeta Terra, porque os homens só sabiam comer, beber, casar, dar-se em casamento e praticar violência. Então Deus enviou o dilúvio, salvou a família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Noé sai de dentro da arca e começa de novo a saga da construção da raça humana. E essa raça humana, que deveria ter aprendido com o primeiro dilúvio, não aprendeu. E a Bíblia diz que os homens que nascem na sequência após Noé são homens terríveis, e um deles recebe o nome de Nimrod. Diga comigo, Nimrod. A Bíblia vai falar sobre ele: um poderoso caçador diante do Senhor. Muitas pessoas pensam que isso é um elogio, mas na língua hebraica, poderoso caçador significa um assassino contumaz. A tradição diz que Nimrod matou o próprio pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. É esse homem que vai ser o primeiro rei da terra. Ele vai chamar todos os homens e mulheres daquela época e vai conclamá-los a construir uma torre chamada Torre de Babel, para simplesmente ofender Deus, para ir até os céus onde Deus estava. E ele passou uma mensagem para a raça humana daquela época, dizendo: façamos uma torre, porque vai que Deus resolva destruir a terra com água de novo. Ao fazer isso, ele chama Deus de mentiroso, porque Deus disse a Noé: não vou destruir mais a terra com água, colocarei o meu arco aí no céu, e todas as vezes que a chuva começar a cair, eu vou ver o arco no céu, e então eu vou dar um jeito de estancar a chuva para não destruir mais a terra. Esse ato de Nimrod ofendeu tanto Deus, que a Bíblia vai contar que Deus no céu deu um grito assim: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Quando isso aconteceu, todos os homens e mulheres que ali estavam começaram a se agrupar em línguas que para eles eram inteligíveis, e começaram a se separar, começaram a ir para lugares longes, porque as pessoas já não conseguiam mais manter contato umas com as outras. Os grupos que falavam os idiomas que Deus havia dado iam se afastando. Quem lê o livro do Gênesis vai ver que a Bíblia cita assim: porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. A terra, pelo que nós entendemos, era uma crosta única, a famosa teoria da Pangeia, um único continente na terra. E de repente, nos dias de Peleg, a Bíblia diz, nos dias de Peleg se dividiu a terra, houve um terremoto na terra, e esse terremoto partiu a terra nos seus continentes. Você já deve ter curiosamente olhado o mapa mundi um dia. Você já viu que o Brasil, ele encaixa exatamente ali no continente africano? É como um quebra-cabeça, havia apenas um continente, porque Deus fez isso para que a raça humana se separasse, não mantivesse mais contato. A partir de então, Deus para de olhar para a raça humana como um todo, e Deus vai na
terra da Mesopotâmia. Deus desce a Mesopotâmia, vai na cidade de Ur dos Caldeus, e na cidade de Ur dos Caldeus ele encontra um homem dentro de uma tenda, cujo nome é Abrão. E Deus faz um teste para ver se havia alguém digno mesmo de receber o dom da fé. E Deus vai no ouvido de Abrão. Abrão não viu Deus, Abrão não sentiu Deus, Abrão ouviu Deus, não com os ouvidos audíveis, mas em sonho. Uma voz disse assim para ele: levanta, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu ainda hei de te mostrar. Veja só, Deus não deu um mapa, Deus não disse vai para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, sai sem rumo. Era o teste da fé. E não é que esse homem acreditou? Ele ficou de pé, acordou a mulher, acordou a família dele, o sobrinho dele, os empregados, disse: levantem as tendas, porque vamos embora. Para onde? Eu ainda não sei. Vai desarmando tudo, que enquanto vocês vão desarmando eu vou descobrindo. Não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita, não me foi dito para onde, eu só sei que eu não posso ficar mais aqui. E enquanto ele pensava se ia para a esquerda ou para a direita, Deus, vendo que ele obedeceu ao ponto da sua família desmontar a tenda, Deus veio ao coração dele e disse: olha para o céu e conta as estrelas. Ele começou a contar e não deu conta. Senhor, não consigo contar. E Deus disse: assim será a tua descendência na terra. Conta as areias da praia. Senhor, na areia da praia eu não vou nem tentar, porque o que cabe na palma da minha mão parece que é muito maior do que tem no céu. O Senhor disse: assim também não conseguirão contar a sua descendência, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó vão construir uma nação chamada Israel. Diga comigo: Israel. Quem é a nação de Israel no Velho Testamento? Porque a partir da Torre de Babel, a Bíblia toda, até o final do livro de Malaquias, vai falar apenas de um povo, um único povo. O protagonista da Bíblia passa a ser o povo de Israel. Deus não olha mais para os heteus, os heveus, os egípcios, os girgazeus, os africanos, os ameríndios. Deus não olha para a América Latina, e isso fica às vezes até um questionamento para muitos filósofos, para muitos cientistas, porque a Bíblia não conta dos outros povos, porque a Bíblia não fala dos orientais, porque a Bíblia não fala dos japoneses, dos chineses, porque Deus fez questão de, a partir da Torre de Babel, usar apenas um povo como modelo. Diga comigo: modelo. Mais uma vez, bem forte: modelo. O que é um modelo? É um padrão a ser seguido. Deus levantou Israel para que Israel se tornasse uma espécie de padrão a ser seguido. Por isso Deus interfere na estrutura da nação de Israel. Você percebeu que Deus determina o que os judeus deviam usar como roupa, que Deus determinava o que eles deviam comer, que Deus determinava com quem eles deveriam se casar? Você nunca achou que era interferência demais de Deus no planeta Terra? E era de verdade. Era porque Deus estava criando um modelo, um padrão. Deus estava dizendo assim: Israel, eu não quero que o homem coloque roupa de mulher, nem mulher roupa de homem. Não tem nada a ver com homofobia, nada dessas porcarias aí. Tem a ver com aparência. Eu não quero que uma menina judia andando pela rua seja confundido com um homem, e um homem seja confundido com uma mulher. Eu quero que meu povo tenha um padrão. Eu não quero que meu povo coma qualquer coisa. Não é que Deus era uma espécie de mestre cu que estava interferindo na alimentação deles. Deus estava privando eles de um sofrimento maior pela luta que eles iam enfrentar pelo meio do deserto. E todo mundo conhece a história pós-Egito. 40 anos no deserto, península do Sinai. Durante o dia 55 graus às 2 horas da tarde na sombra, à noite menos 6 graus em qualquer ambiente da península do Sinai. Deus estava purificando o seu povo e cuidando deles. Deus estava dizendo: eu não quero que vocês se misturem com outros povos, porque eu não quero que vocês tragam para cá o costume deles. Mas se alguém de lá quiser vir para cá, pode aceitar. Se alguém de lá aceitar se vestir como vocês, comer como vocês e adorarem o Deus que vocês adorem, isso eu permito vocês. E olha só esses 3 assuntos aqui, teríamos aqui uma pregação de pelo menos umas 3 horas para explicar porque nós, Igreja do Senhor, somos diferentes. Porque nós nos vestimos diferente, porque nós comemos diferente, porque nós não vamos em qualquer ambiente, porque a igreja do Novo Testamento nada mais é do que o reflexo da igreja do Velho Testamento. A igreja do Novo Testamento foi levantada como uma espécie de exemplo para o mundo. Infelizmente, muitas igrejas estão copiando o mundo, mas não é essa que eu estou vendo aqui, porque essa que eu estou vendo aqui está adorando a Deus na beleza da sua santidade, e mais, fazendo missões. E então no Velho Testamento inteiro nós vamos ver uma briga entre o Espírito de Deus com a raça humana. Deus tentando transformar Israel no seu bibelô particular, e Israel cai, Israel
tomba. Israel fracassa. O primeiro pastor de Israel se chama Moisés. Recebeu de presente uma igreja com quase 3 milhões de membros, e ele só tinha uma função: tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Preciso interpretar isso aqui para vocês. Deus levantou pastores da igreja para que tirasse a igreja do mundo e preparasse a igreja para chegar no céu. Lembra quando a gente era novinho na igreja? Tinham aqueles corinhos animados. Eu lembro de um corinho que a professora cantava assim na escolinha dominical para a gente: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, oh glória a Deus, para Canaã. O que a velha professora falava para nós? O exemplo de Israel, que saiu do Egito, atravessou o deserto com destino a Canaã. Era Deus dizendo: vou tirar a igreja do mundo. Eles vão passar por um período de deserto na terra, mas no final eles estarão no céu para toda a eternidade. Alguém tem essa esperança? Pode dar mais um glória a Deus? E o que aconteceu com Israel, que Deus tirou lá do deserto? A tragédia foi tão violenta que nem o pastor que Deus levantou entrou na terra. Das quase 3 milhões de almas, pastor, onde é que o senhor tirou esse número? A Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil homens de guerra, homens que tinham exatamente a idade de 30 anos, homens que tinham a idade da emancipação, homens que podiam ir para a guerra. Cada homem uma esposa, cada homem uma esposa, pelo menos um filho. Um homem, uma esposa, um filho. Com 30 anos ainda tem o pai e a mãe. 5 pessoas numa casa, vezes 600. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Sabe quantas entraram lá em Canaã? Só 2. O nome deles? Josué e Caleb. Ainda tem crente que lê a Bíblia, ainda tem esperança. Só 2 entraram. Isso aqui seria mais um motivo para a gente passar pelo menos umas 5 horas meditando. Porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso conhecimento. De vez em quando, se você ligar lá à Câmara dos Deputados, você vai ver lá o nosso deputado aqui, que o sobrenome dele é complicado. Como é que eu já vou achar aqui? Ih, me perdi, não acho mais o sobrenome dele aqui não. O pequenininho aqui. De vez em quando ele pega o microfone lá, porque ele fala bem, e ele começa a gritar assim: aquele que não conhece o passado está destinado a repeti-lo. Por isso que o ser humano tem que conhecer história, porque conhecemos história para não incorrermos no mesmo erro, porque temos o Velho Testamento para não cairmos no mesmo erro. Em que erro, pastor? Em sairmos do Egito e não conseguimos chegar em Canaã. Você não entendeu? Vou falar de novo. Sair do mundo não é tudo. Você tem que sobreviver no deserto. Não entendeu? Vou falar de novo. Sair do mundo qualquer um sai. Eu quero ver sobreviver no deserto e entrar dentro de Canaã. E muitas pessoas andam enganadas, achando que vão, dizendo que vão, mas não vão de jeito nenhum. E foi o próprio Jesus que disse. Muitos naquele dia vão dizer: mas eu curei no seu nome, mas eu preguei no seu nome. E ele vai dizer: mas eu nunca te conheci. Então é muito sério. Quando terminamos aqui o Velho Testamento em Malaquias, Deus sela com o seu anel um tempo, que em teologia chamamos de testamento, ou antigo pacto, ou velha aliança. Por que passamos a ter uma nova aliança? Por que passamos a ter um novo testamento? Por que passamos a ter um novo pacto, igreja? Porque o primeiro fracassou. O primeiro faliu. O Velho Testamento conta a história de uma igreja que não cumpriu o seu propósito e não chegou onde deveria chegar, porque não conseguiu ser modelo, nem para si mesmo, onde lá para os outros povos. Nós não podemos incorrer nesse erro. Se queremos fazer obra missionária, temos que fazer com o coração aberto e entendermos que só existimos para isso, para sermos como um farol no meio de uma tempestade, guiando as vidas para a luz, para eles não serem consumidos pelo inferno. O Velho Testamento inteiro nós vamos ver um Deus irado. O Deus do Velho Testamento tem numa mão um chicote, e na outra mão ele tem um cajado, e ele desfere golpes sobre o seu povo, tentando corrigi-los. O Deus do Velho Testamento, eu tenho medo dele. Não sei se você já resolveu torcer o Velho Testamento. Não se assuste se fizer isso e pingar sangue.
Não se assuste se você pegar o Velho Testamento e escutar gritos ao abrir as páginas de ais, uis. Só no livro de Isaías tem pelo menos 6 ais. Ai, ai de ti. Eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Ai de ti que é idólatra, ai de ti que é beberrão, ai de ti que é adúltero, ai, a Bíblia, o Velho Testamento é cheio de ais, porque Deus não conseguiu efetuar o que Ele queria, que era convencer a raça humana que Ele tinha um caminho melhor para eles, porque o primeiro homem, Adão, nosso ancestral, caiu, e deveria acontecer alguma coisa para nós resgatarmos tudo aquilo que Ele perdeu. Deus foi levantando homens do Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, nas primeiras 5 dispensações bíblicas. Você se lembra da velha escola dominical, não é, assembleiano? Dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. O Velho Testamento inteiro resumido em 5 eras. Nessas 5 eras, o que Deus faz? Deus levanta homens para serem modelo, Deus levanta homens para serem heróis. E todos os homens que Deus levantou, o diabo fez eles beijar a lona. Deus levantou Moisés, e o bom pastor deve começar dando a vida pelas ovelhas, não é? Moisés começa o ministério dele matando homens, enterrando na areia do Egito. O diabo já disse: o seu pastor é assassino. Moisés fracassou. Deus levanta Salomão, porque há quem diz que o homem sábio não erra o caminho. Salomão terminou seus dias ajoelhado na frente das imagens dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora as 300 concubinas. Deus levanta um homem com coração puro, um poderoso adorador, um homem segundo o seu coração. E não é que esse homem acaba adulterando e ainda mandando matar o marido da mulher. Deus levantou Sansão como juiz para libertar, e o libertador morreu preso no templo de Dagon. Todos os homens que Deus levantou no Velho Testamento, o diabo derrubou. Abraão, o pai da fé, olha o que eu vou falar agora e falo com muito temor. O pai da fé cometeu uma mentira tão violenta que ele quase destruiu a nação inteira egípcia. Lembra quando Deus rejuvenesceu o corpo de Sara e ele saiu de lua de mel? A Sara já tinha 90 anos de idade, ele já tinha 100 e eles saíram de lua de mel. Aí ele chegou e disse: Sara, se alguém perguntar que você é minha, diga que você é minha irmã. Por quê? A dizer que vão querer tomar você de mim. Quem é que vai cobiçar uma velha de 90 anos? Ela havia sido rejuvenescida e ele mentiu. Jesus vai explicar no Novo Testamento que quem mente é filho de quem? Não ouvi, filho de quem? Então o Velho Testamento inteiro é a história de uma igreja que falhou. Pastor, calma aí que em teologia está errado, porque a palavra igreja é uma palavra grega, vem do verbo eclésia, e só está no Novo Testamento. No Velho Testamento não tem o termo igreja, não tem o termo de maneira direta. Mas quando Deus chamou Abraão, ele disse o que para ele? Sai da sua tenda. Se você para sair tem que ir para fora, sim ou não? Sai da sua tenda, sai para fora. A palavra igreja no grego, eclésia, significa o que mesmo? Alguém se lembra? Chamados para onde? Chamados para fora. Há uma igreja no Velho Testamento e esta igreja fracassou. Deus está olhando para esta igreja, e quando ele vê esta igreja fracassar, no livro de Malaquias ele dá um grito: chega, o meu espírito não tem mais parte com a raça humana. O que eu fiz nos tempos de Noé, onde eu retirei meu espírito da terra, serei obrigado a fazer de novo, porque o homem não merece a minha atenção, o homem não merece a salvação, o homem está abandonado. A nação que Deus havia levantado para ser modelo não prosperou, ela também fracassou. Do livro de Malaquias ao livro de Mateus, nós temos um período em teologia chamado período interbíblico, 400 anos de silêncio. Entre o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro do Novo, há um período de 4 séculos, que na terra, entre os judeus, não se levantou profetas, não houve sinais, prodígios e nem maravilhas. Sabe aquela figura angelical chamada anjo do Senhor, Deus em forma teofânica andando pela terra? Desapareceu. Lembra daquela nuvem, a Shekinah, nuvem da glória? O meu sonho é que ela troveja aqui dentro de alguns minutos. Esta nuvem saiu também, ela desapareceu. Por 400 anos a raça humana foi abandonada. Deus saiu da terra, abandonou a raça humana, voltou para o céu, sentou no trono, olhou aqui para baixo e deu um grito. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Eu fui pessoalmente, eu andei entre eles e eles me rejeitaram. Eu, o Criador. E se eles rejeitaram a mim, eu faço a seguinte pergunta: e agora? A quem
quem enviarei? Vou falar de novo. De Gênesis até Malaquias, Deus veio aqui, Ele veio na nuvem, Ele sentou nas asas do querubim, Ele caminhou entre os homens, Ele comeu com Abraão, Ele falou com Moisés, Ele falou com Gideão, Ele falou com Josué. Deus caminhou na terra. Agora Deus desistiu da raça humana, porque a raça humana não aceitou a presença dEle. Deus volta para o céu, senta no trono, olha para a terra e dá um grito. E agora, se eu fui e me rejeitaram, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí um anjo gritou lá no céu: ninguém na terra. Lembra do Apocalipse? Ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela. Traduzindo, ninguém vivo na terra, ninguém debaixo da terra que já morreu, e ninguém em cima da terra que ainda não nasceu. Ninguém pode executar o plano que o Senhor quer. Deus está gritando: e agora quem enviarei? E um anjo disse: não tem ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela. E quando tudo parecia perdido, à direita de Deus se levanta um ancião de dias, cabelos brancos como a lã branca, olhos como tochas de fogo, pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, roupa de um linho branco no seu corpo e um cinturão de ouro traçando o seu peito. Da sua boca uma espada aguda de 2 fios que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E retorno onde comecei, quando eu descobri que o texto de Isaías capítulo 6 não tinha a ver apenas com missões. Agora a hermenêutica, a nossa exegese, pode até interpretar assim, mas o texto original é isso que eu estou falando a vocês. Isaías e João estão vendo a mesma coisa, passado e presente se misturando, e futuro, porque na mente de Deus não existe tempo, não existe espaço, não existe relógio. Para Deus, Ele olha para você agora, Ele está vendo você sendo plantado no ventre da sua mãe em forma de um gameta. Ele piscou, Ele vê você sentado aqui agora, Ele piscou, Ele vê você descendo a rampa fria ou sendo arrebatado no último dia, porque Deus é todo poderoso. Então Deus senta no trono e diz: eu criei a raça humana, a minha imagem, a minha semelhança, mas eu não consigo entender a raça humana. Eu dei milagres, eu fui com anjos, eu abri o mar vermelho, eu fiz chover pão por 40 anos na mesa deles, eu fiz o sapato deles não envelhecer, a roupa não apodreceu, eu coloquei uma rocha para caminhar atrás deles no meio do Sinai, e toda vez que eles olhavam para trás, olha a rocha de Meribá ali para dar água para eles. Eu dei água da rocha para eles, eu fiz tudo e eles me rejeitaram, não merecem mais. Eu fui, não me aceitaram, e agora a quem enviarei? Um anjo grita: Senhor, não tem ninguém na terra, nem debaixo e nem em cima, nem entre os vivos, nem entre os mortos, nem entre aqueles que vão nascer. Ninguém é capaz de fazer aquilo que o Senhor fez. E como não havia mais para nós oportunidade, à direita de Deus Pai se levanta Jesus. Pai, sim, meu filho, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora digo eu, não a palavra. Roberto, mude a música. Eu imagino um diálogo, pastor Saulo, entre o pai e o filho. E o pai dizendo: pastor Antônio, nós somos um. Sim, pai, nós somos um. E o que é que você, meu filho, pode fazer que eu não tenha feito? Se eu fui e eles me rejeitaram, como você sabe que não vão rejeitar você também? O que é que você pode fazer que eu não tenha feito? E digo eu, minha mente humana, imaginando o filho falando: pai, com todo respeito, o Senhor, quando criou a raça humana, a coroa da sua criação, o Senhor quis dar a eles o melhor. O Senhor foi com o melhor que tinha. O Senhor foi falar com os homens e ia nas asas de um querubim. O Senhor falava e a montanha sacudia de um lado para o outro. O Senhor queria temor dos homens, e os homens não temeram o Senhor. Os homens tiveram medo do Senhor. Temor e medo não é a mesma coisa, você sabe disso, não é? O velho pai tem 80 anos, o filho tem 50, halterofilista, um peito desse tamanho e uma barriga de tanquinho igual a do pastor Saulo, né? Trabalhada na academia.
O pai dá uma bronca no filho, o filho levanta a voz, o pai dá um tapa na cara do filho, com 80 anos. Aí o pai, depois batendo no rosto do filho, espera a reação, e o filho abaixa a cabeça, põe a mão para trás e se afasta. É medo do pai? Sim ou não? Não, porque se ele partir para cima do velho, ele mata ele. Mas ele recua por quê? Respeito. E o que é respeito? Temor. Deus queria que a raça humana tivesse temor, respeito. Mas o homem passou a ter medo de Deus. Porque Deus veio num corpo, num poder, numa extravagância, numa glória tão grande, que ele mandava anjos em Sodoma, e os anjos deixaram todo mundo cegos. Ele fez cair enxofre sobre a raça humana. Ele mandou um dilúvio na terra. A raça humana passou a ter medo de Deus. E essa não era a intenção. Deus queria que o homem tivesse temor e não medo. E aí eu imagino o filho dizendo: pai, só tem uma maneira de entender o homem. Qual é, filho? É a gente ser como eles são. Filho, eu não estou entendendo. Como assim? Eu, Deus, ter que ser homem? Sim, pai. Por quê, filho? Vou dar um exemplo, pai. Digo eu. Imagino Jesus fazendo aparecer ao lado direito dele que o planeta Terra, o globo girando num desenho holográfico. E Jesus clicando num continente, de repente salta a imagem. Uma imagem daquelas da África. Um menino que só tem cabeça, barriga, pele e osso. E do lado dele o pai dele adorando uma pedra. E do lado dele o pai dele adorando um gato. E Deus dizendo assim: por que ele está adorando uma pedra ou um gato? Eu não entendo, porque eu sou o Criador, ele está adorando uma pedra ou um gato, por que ele não adora a mim? Aí Jesus dizendo: pai, não tem como nós sabermos, porque o filho dele está sofrendo, e ele já tentou, mas o Senhor não respondeu. E como o Senhor não respondeu, ele procurou outro Deus. Só que não existe outro Deus além do Senhor. Mas o diabo plantou na terra a história de que existem outros deuses. Então eles vão procurar até encontrar um Deus que resolva, um espírito que tenha poderes extrasensoriais, que faça alguma coisa. Pai, o que esse menino está sentindo? Meu filho, é fome? Papai, o que é a fome? E eu imagino o pai olhando dizendo assim: a fome é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Pai, tecnicamente eu entendo, mas o que sente uma pessoa que tem fome? É imaginação minha, tá? Rosângela, eu imagino Deus olhando para Jesus dizendo assim: por que você está dizendo isso, filho? Porque nós nunca tivemos fome. Então não dá para dizer se a fome é um desespero suficiente para levar o homem a esquecer que o Senhor existe. O planeta gira. Pai, e essa outra menina, por que ela está chorando? Porque ela tem sede, meu filho. Pai, o que é a sede? A sede é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem na terra. Tá, pai, mas tecnicamente, mas o que sente alguém que tem sede? E o pai em silêncio de novo. E Jesus dizendo: é por isso que nós nunca vamos entender, porque a mãe dela está adorando uma borboleta, um rato. Porque a filha dela está com sede. E a sede é um sofrimento. Nós criamos a sede, mas nunca sentimos a sede. Gira o planeta. Por que esse homem está sofrendo, pai? Ele tem um câncer, filho. E o que é um câncer? Uma doença. E o que a doença provoca, pai? Dor. E o que é a dor, meu pai? A dor é um dispositivo que eu criei. Pai, tecnicamente está... Pai, mas nós nunca vamos saber, porque nós nunca sentimos dor. Uma pessoa quando está com dor, ela troca Deus por um quimba de cigarro fumado. Não dá para entender a raça humana, pai, sem experimentar a vida dela. Pai, por que aquele homem está chorando naquele quarto? Porque ele foi traído pela esposa dele. Pai, que dor é essa de traição física? Que composição química é essa no corpo que leva a pessoa a ter ódio? Um sentimento que nós não temos. Nós criamos esses limites para o homem, mas nunca experimentamos. Só tem um jeito, pai, de experimentar. E qual é, filho? É a gente viver a vida do homem. Mas, filho, eu sou o Criador do universo. Você é a palavra, você é o verbo encarnado. Ou você é o verbo espiritual até então. E o que você quer fazer, pai? Eu quero provocar o maior milagre da história.
Maior milagre do que paralítico andar, do que aquele morto que ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu. Maior do que o mar vermelho se abrir. Qual é o milagre, filho? O milagre da encarnação. E como é isso, filho? Mais tarde alguém vai escrever: ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila a sua forma divina e desce entre nós, e nasce de Maria, e vem viver a nossa vida, e vem viver a nossa dor. Estou com a minha barba toda arrepiada e eu estou emocionado, porque se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Você consegue entender isso? Ele deixou a glória, ele deixou a eternidade, ele deixou a adoração dos anjos, ele deixou o carinho do Pai, e vem experimentar essa praga chamada existência limitada, que é a nossa. Pastor, o senhor pegou pesado praga? Sim. Viver é uma tortura. A tal da felicidade não existe. Existem momentos de alegria. Desde que Adão pecou, fomos condenados à tristeza eterna. Por exemplo, tem pessoas que estão aqui no nosso meio e não deram um grito de glória a Deus até agora. E olha que eu tentei ali atrás. Mas eu entendo. É muito difícil dar glória a Deus quando o teto desaba em cima da cabeça da gente. É muito difícil adorar a Deus quando o chão abre um buraco e engole a gente. É muito difícil adorar a Deus sabendo que o seu filho está doente, e ele nasceu com uma doença especial, daquelas que não tem cura. É muito difícil estar aqui sabendo que você sepultou essa semana, o mês passado, a sua mãe, o seu pai, uma pessoa que você amava muito. Viver não é fácil. A existência é uma angústia incessante. Nós ainda temos onde nos apegar. Nós temos Jesus. E quem não tem Jesus? Eu estava lá em São Francisco, dia desse, pastor, pregando. Aí um pastor, um amigo meu, viu que eu sempre falo, eu gosto muito de filmes, e ele me segue nas mídias sociais. Ele falou: vou te dar um presente. E ele me levou na porta da casa de um ator americano que eu gostava muito, que era o Robin Williams. Ele fez um filme chamado Patch Adams, que toda a igreja deveria assistir. É um ensinamento, é um tapa na cara da gente. Ele só fez filme da família. Robin Williams tinha 1,90 m, bonito, olho azul, queixo quadrado, perfeito, amado, querido, família estruturada, linda. E um dia ele se matou. E eu seguia ele nas mídias sociais, e entrei no Twitter dele para ver se estava lá Robert De Niro, seu grande amigo, dizendo assim: Robin, você tinha tudo. Tom Cruise dizendo assim: você era o cara. E todos, de cada 10 tweets, 9 diziam assim: você tinha tudo. E aí eu lendo, agora como pastor, disse assim: não, ele não tinha tudo, porque a vida é uma angústia incessante. Foi Dostoiévski, o pensador russo, o romancista russo, que escreveu assim, depois de pensar muito: todo ser humano tem dentro dele um vazio, um buraco do tamanho de Deus. Eu amo pregar para gente inteligente. Eu vou falar de novo. Dostoiévski teve amigos que se mataram. Os amigos deles eram filósofos. Todo filósofo acaba perdendo a vida porque ele antecipa o sofrimento. Ele atrai a depressão profunda, porque ele fica pensando. E se você começar a pensar muito no futuro que não existe, você também vai ter depressão profunda. Porque a depressão profunda é exatamente isso: uma soma de um passado frustrado com uma expectativa falsa de um futuro que não existe. A pessoa entra em loucura. Não fique pensando muito nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus filhos. Também não fique pensando na morte da cabrita, que já foi há 3 meses atrás. Você tem o agora, que pense aqui nesse momento agora. Aproveite esse momento aqui agora, porque senão a sua vida perde o sentido. Viver é uma eterna angústia. Se não me falha a memória, foi Schopenhauer que disse assim: a vida é um ciclo incessante de a ânsia de ter e o tédio de possuir. Olha isso. Olha o que Arthur Schopenhauer disse. Ele falou: a vida é isso. A vida é um ciclo que não para. Do que? A ânsia de ter coisas, e depois que você tem um tédio de possuir aquilo, não quer mais aquilo, quer outra coisa.
Aí você conquista essa outra coisa, daqui a pouco perdeu o sentido. Você quer conquistar outra coisa e quer conquistar outra coisa, e se você não conquista, você fica entediado. Isso é a vida. Aí Dostoiévski viu que os amigos dele morreram, disse: mas eles tinham dinheiro, eles tinham sexo, eles tinham droga, eles tinham fama, eles tinham tudo. O que é que faltou para eles? Aí o romancista disse: só faltou uma coisa, todos os meus amigos eram ateus. Aí ele escreveu: todo ser humano tem dentro dele um vazio. O sexo não supre, o dinheiro não supre, a fama não supre, a beleza não supre. Só Deus é capaz de preencher aquele coraçãozinho ali. Você está entendendo? Eu estou pregando para uma raça nessa noite de gente abençoada. Você pode não ter tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo que você precisa. E detalhe, quando você não tem uma coisa, você tem a palavra dizendo: entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si, dobra o seu joelho, porque o seu pai que está em oculto vai te ouvir e vai te abençoar. Alguém pode testificar que o que eu estou falando aqui é uma verdade? Então, por favor, para de me olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Para de ficar nessa festa me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Pare de ficar me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se você tem vida em Deus, se você tem um nome escrito no livro da vida, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus para Guarapuava inteira escutar. É isso que a salvação faz. O que, pastor? Ela traz respostas. Agora eu vou falar uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido. A salvação pentecostal, com respeito a todas as outras vertentes do cristianismo, a salvação pentecostal, ela atinge esse vazio do ser humano com uma rapidez muito maior. Pergunte por quê? Porque a alegria é contagiante. Por exemplo, eu estou vendo umas pessoas aqui, eu entendo porque essas pessoas estão tristes. Sentaram perto de uns cubos de gelo aí, que só Deus na causa. Se ficar mais 5 minutos perto desse geladão, você vai pegar um resfriado aí. Em compensação, feliz é aquele que sentou perto desse canelinha de fogo aí. A fé pentecostal tem respostas que a outra fé não tem. Por quê? Por causa do nosso fervor, por causa do nosso grito. Por que tem cura no nosso meio? Porque a nossa fé é uma fé explosiva. A nossa adoração é extravagante. E eu não me envergonho da nossa adoração. Eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. Tem mais alguém aqui que é também? Então reage, pelo amor de Deus, incendeia esse lugar. Pastor Saulo, lá em São Paulo nós temos o Hospital do Câncer. Eu vi que vocês têm um aqui também muito bom. Mas nós temos lá em Barretos o maior hospital do câncer, o Hospital de Oncologia das Américas. Eu fui lá uma vez, levei umas emendas parlamentares, e o médico foi me mostrar aquele hospital. Maldita hora que eu fui, que tristeza. Chegar num lugar onde está todo mundo morrendo é muito triste, de criança a velho. Aí ele me levou na ala da pediatria e disse: olha, eu quero mostrar para o senhor aqui um tratamento paliativo que nós estamos criando e está tendo um resultado. Eu falei: como assim? Disse: vem comigo. Chegamos num corredor, tinha 2 alas pediátricas, uma à esquerda e uma à direita. A da esquerda tinha uma porta branca, aquele cartaz de uma enfermeira assim, ó. Ele olhou para mim e disse: vamos entrar aqui. Quando ele abriu a porta, um cheiro de morte. Um quarto com umas 40 crianças, todas carequinhas. Não havia colorido no quarto, era tudo branco e cromado. Havia bolsas de sangue, soro, algumas fazendo quimioterapia. E aquela coisa ruim, o médico tirou o estetoscópio, colocou nas crianças. Eu fui passando mal. Falei: doutor, me tira daqui. O senhor falou que ia me mostrar uma coisa boa, me mostrou uma coisa ruim. Ele disse: eu estou te mostrando o tratamento normal, agora eu vou te mostrar o tratamento paliativo que nós estamos criando. Saímos dali, tinha uma outra porta. Nessa porta não tinha placa de enfermeira nenhuma. Ele olhou para mim e disse assim: não se escandalize, deputado. Ele foi a mão no bolso, pegou um nariz de palhaço, colocou um nariz de palhaço. Ele abriu a porta e se jogou no chão.
Eu achei que ele tinha tropeçado, eu fui catar ele, ele me puxou e eu caí também. São nós dois rolando dentro do quarto. Tinha umas 40 criancinhas que já ficaram em pé no berço, começaram a pular, começaram a fazer uma algazarra. Eu olhei para as paredes eram coloridas. As enfermeiras lá dentro tiraram uma zabumba de cá, tiraram um tambor de cá e começaram a tocar a corneta. E virou uma festa, soltaram uma música, as crianças todas dançando. Eram crianças com câncer, igual da outra sala. Aí terminou, ele disse: o que o senhor achou do nosso tratamento? Eu falei: como assim? É um remédio novo? Ele disse: não, é barulho. Uma irmã entendeu lá atrás. Vou falar de novo. É grito, é barulho, é festa. Eu disse: me explica que eu não estou entendendo. Ele disse: começamos a tratar essas crianças assim, sabe o que aconteceu? Essas crianças aqui estão recuperando rápido. Eu falei: me explica, doutor. Ele disse: cientificamente não tem explicação, mas é mais ou menos assim. O câncer é uma célula morta. E ele me deu uma palavra que eu fiquei apavorado. Todo ser humano tem uma célula morta no corpo. Nós temos trilhões de células. É impossível todas serem sadias. Todos nós temos. E o que acontece? Porque alguns desenvolvem. Exatamente aí. O câncer pode ser desenvolvido através de um trauma, através de uma angústia, através de uma decepção, através de alguma coisa muito ruim. E aí quando aparece, a pessoa vai ao médico e faz a biópsia. Quando descobre que é câncer, 3 meses depois, acabou a vida da pessoa. Minha tia abriu o corpo dela, 3 meses depois estava morta. Meu pai abriu o corpo dele, 3 meses depois estava morto. E eu falei: doutor, por que as pessoas de câncer morrem desse jeito? Ele disse: porque a célula cancerígena, quando ela aparece, ela domina, ela começa a gritar com as outras: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E elas ficam em silêncio. Ela absorve a depressão, faz a pessoa ficar com uma tristeza angustiante. A pessoa perde a perspectiva, ela perde os sonhos, ela perde a vontade, ela só pensa em morrer, morrer, morrer. E o câncer vai se alastrando. Eu disse: e aí com essas crianças barulhentas? Ele disse: pois é, o câncer aparece, ele estava matando. Aí quando elas começam a gritar e a pular, as células vivas se reúnem e falam assim: nós aqui vamos te matar, câncer. Nós vamos te matar, nós vamos te matar, nós vamos te matar. Nós queremos vida. Aqui está a explicação porque em cultos pentecostais as pessoas são curadas de câncer. É por causa desse grito, desse barulho, dessa mão erguida para o céu. Não abra mão disso. O amor de Jesus fez ele deixar a glória e vir aqui. Ele veio entre nós. E ele caminhou entre os flagelados. Ele caminhou entre os pobres, os mancos, os ressecados, os aleijados. Ele estendeu a mão para o leproso. Ele estendeu a mão para uma prostituta. Ele tentou entender a agonia deles. Ele viveu a vida deles. E ele também foi traído. Aí ele foi espancado. E aí ele carregou sobre si tudo aquilo que a raça humana carrega. Ele só tinha um problema. Pergunte qual? No dia da cruz. Pergunte por quê? Porque ele, como Deus, criou uma lei. A alma que pecar, essa. Mas o salário, e o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus. Quem peca tem que morrer. E quem não peca tem que viver. Ele nunca pecou. Ele está pendurado na cruz. Nem a morte sabe o que fazer com ele. Nem o Pai sabe o que fazer com ele. Porque ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, a morte não pode matar ele. E não é que ela não tentou. A morte tentou matar Jesus. Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Paulo estava pregando num culto. Ele olhou lá na porta, a morte lá do lado de fora ameaçando ele. Paulo, ao invés de ficar com medo, olhou e gritou: ó morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? O que é o aguilhão? A foice. Sabe aquele desenho da morte andando com um gorro preto com uma foice? Aquele é o exemplo da morte. A Bíblia diz que a vida é um fio de prata. Então só aquela foice é capaz de cortar o fio de prata que nos segura aqui nesse planeta. A morte viu Jesus pendurado na cruz, ela se deu mal. Chegou perto porque Jesus estava assim, ó. Mas dentro dele estava o Cristo. Opa, amo gente que entende Bíblia. Cristo não é sobrenome, é a natureza divina dele. Por fora, a embalagem era Jesus. O corpo estava fraco, passou a noite inteira. Depois que perdeu quase 3 litros de sangue lá na sala de Pôncio Pilatos, que foi espancado com uma quarentena de açoites menos uma.
Depois de ter carregado aquela pesada cruz, sem ter comido nada, a glicose foi a zero, o corpo dele está assim na cruz. A morte disse: vou levar mais um. Quando ela chegou bem perto e olhou, dentro dele estava o Cristo, assim, ó. Vou te levar. Eu imagino dizendo: cai dentro, vem com força. E a morte levantou a foice e bateu no peito para cortar o cordão de prata, e não deu certo, quebrou a foice. Por isso que Paulo disse: cadê o teu aguilhão, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Aí Paulo diz: travada foi a batalha na cruz, e a vitória foi nossa, pelo sangue de Jesus. Amém até aqui? Ele não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Deus não pode quebrar leis estabelecidas. Como ele não pode morrer? Ele deu um jeito de sair da terra antes dos outros dois bandidos que estavam à esquerda e à direita dele. Quer perguntar o porquê? Porque toda vez que um morto chegou perto dele, ele ressuscitou. Já percebeu isso? Ele não curou todos os doentes, mas todo morto que chegou perto dele, ele ressuscitou. É a maneira de Deus falar assim: eu sou o Deus da vida e não sou o Deus da morte. Os dois aqui do lado dele, se morresse, ele era morrer e ele ressuscitava. Então ele foi: eu vou primeiro. Aí ele diz: pai, nas tuas mãos eu... ele faz o quê? Eu entrego, ninguém toma. Nas tuas mãos eu entrego, de boa vontade. Ninguém pode me matar, nem a morte, nem o diabo, nem Satanás, nem Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, nem obra de feitiçaria, nada. Porque está estabelecida a lei: só pode morrer quem peca. Ele não pecou, tem que viver. Então na cruz ele negocia. Pergunte o quê? A sua alma, a alma desses africanos, a alma dessas dezenas de países onde a MSBN tem feito a obra. Foi por eles que ele falou: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque se eles merecem morrer e eu mereço viver, eu troco de lugar com eles. Eu morro para que eles tenham vida, e tenham vida em abundância. E quando ele morreu, a Bíblia diz: e tendo dito isto, ele expirou. O que saiu de dentro dele? O Cristo. O Cristo saiu, olhou para baixo e disse: daqui 3 dias eu volto para te pegar, Yeshua. Fique em paz. A Bíblia diz que, tendo morrido, desceu às partes mais baixas e trouxe consigo um cativeiro. Todos os que morreram de Adão até aquele momento tiveram uma chance de conhecer a salvação. Senão Deus seria injusto ter criado a salvação para a nossa geração e o restante ir tudo para o limbo do inferno. Não sei se todos creram, mas quem creu ficou livre. Aí ele volta a esse planeta, e por 40 dias ele aparece a cerca de 500 testemunhas e marca um encontro com eles em Atos dos Apóstolos capítulo 1. E estão lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Ele diz assim para eles: eu vou enviar sobre vocês um poder, uma virtude do alto. E alguém perguntou: para que essa virtude? Para vocês serem missionários. Receberão a virtude que descerá sobre vós, e vocês sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E tendo dito isto, a Bíblia diz que ele começou a flutuar. Veio uma nuvem e o ocultou debaixo. Os que estavam ali ficaram olhando para ele. Os 2 anjos lá da tumba, que anunciaram para as mulheres que ele estava vivo, vieram para escoltar Jesus. Eles olham por cima dos ombros e vê todo mundo olhando. Os 2 anjos resolvem: vamos descer, senão eles vão ficar assim até a morte. Eles descem, tocam no ombro dos crentes que estão ali. Ei, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, qualquer dia desses ele vai voltar. E Jesus sumiu. Lucas 24:49 diz que Jesus, antes de ir, falou assim: ficai em, até que do alto sejais do poder de Deus. Eles correram para Jerusalém e Jesus sumiu. Para onde ele foi, igreja? Para o céu. Qual deles? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O terceiro céu. Então temos um pequeno problema aqui. Pergunte qual? Ele levou com ele um corpo que não era glorificado. Era um corpo ressuscitado. Memorize isso: ressuscitado, glorificado. O corpo de Jesus não era glorificado. Por que não? Lá no jardim,
quando Maria está andando no meio do horto, ela vê o jardineiro, e ela grita: jardineiro, onde você colocou o corpo do meu Senhor? Ele olha para ela e diz: Maria. És tu, Raboni? Sou eu, Maria. Ela vai correndo, quando ela vai encostar nele, ele grita: não me toque, Maria, porque eu ainda não fui glorificado. Se ele não foi glorificado, que corpo era aquele? Um corpo ressuscitado, um corpo de carne e osso. Respira fundo. Sem sangue. Como assim? O corpo ressuscitado tinha carne e osso, mas não tinha sangue. Ele não podia arrastar o sangue dele para o céu. O sangue dele tinha um destino. O sangue dele ainda está aqui. Os nossos pais usavam mais. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está cobrindo a igreja ainda. A ausência do sangue deu habilidades àquele corpo. A habilidade de atravessar a parede, comer peixe, e arrastou o corpo que comeu peixe, atravessou a parede e foi para o céu. Então esse corpo, quando foi para o céu, ele vai para um reino etéreo. E quando ele chega no portão que dá de entrada para o céu, os anjos que guardam aquele ambiente, que não são onipresentes nem oniscientes, que ficam ali guardando, vêm voando e vêm correndo, vêm com espadas na mão, gritando, olhando aquele ser que está na porta do portão, mas ele tem um corpo diferente. E aqueles anjos começam a gritar. Pergunte o quê? Eles começam a gritar: quem é esse que está chegando? Os outros dois anjos que estão escoltando levantam as asas e começam a recitar o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos estão vendo aquele corpo de carne e osso e diz: mas quem é este Rei da Glória? Aí os anjos que estão escutando dizem: Ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Estou terminando. O portão do céu se abre e aquele corpo de carne e osso com 5 chagas pisa no que nós chamamos de chão celeste. Quando ele pisa lá dentro do céu, eu imagino trovões e terremotos. E ele, com a voz dele, dizendo assim: está cumprida a lei. É possível nascer homem naquele planeta, sofrer, ser traído e ter angústia, e ainda vir morar aqui em cima. Eu sou a primícia. Eu arrasto para o céu um corpo que agora será glorificado. E aí, quando ele pisa no céu, o cabelo castanho vai ficando branco como a lã branca, os olhos castanhos vão ficando como a cor do ambar, os pés furados dão lugar para pés reluzentes como latão que saíra da fornalha. O linho da terra é transformado num linho puro feito pelos anjos. Um cinturão de ouro traça o seu peito, da sua boca uma espada aguda gritando: o Rei está de volta. Ele está de pé. Ele vai andando por aqueles lugares. O meu pensamento, pastor Antônio, é que o céu só tinha a habitação de Deus, só o tabernáculo. Não havia lugar para nós ainda, porque era uma aposta. Agora que ele foi preparar lugar, eita, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e depois que eu preparar, eu volto para pegar vocês, para vocês irem morar comigo. Então ele entra no céu. É uma imaginação minha. Ele vai flutuando rumo ao tabernáculo de Deus, e vai saindo poderes da mão dele. E esses poderes vão levantando edifícios, casas, construções à esquerda, à direita. Vai nascendo uma cidade linda. Uma daquelas casas é sua, e eu quero ser seu vizinho. Eu vou chutar a porta da sua casa todo dia e vou te falar: não falei, paranaense, não falei que o nosso destino era o céu. Ele constrói a cidade, ele põe um rio no meio da cidade, ele põe uma ponte em cima do rio, tem uma praça, aleluia. E aqui eu me emociono, porque eu imagino que os meus estão lá me esperando. Eu já enterrei um filho,
E eu não vejo a hora de ver ele de novo. Em fevereiro eu enterrei minha mãezinha, sou filho único. Orei 34 anos para Jesus salvar ela. E eu batizei ela. Segurei ela 5 minutos debaixo d'água também, só para pagar. Meu pai aceitou Jesus em coma. Como o senhor sabe, pastor, se quem está em coma não esboça a reação? Uma lágrima escorreu do olho dele depois que eu fiz o apelo. Está todo mundo lá, e eu vou para lá. Essa é a beleza do cristianismo. A nossa fé começa aqui, mas não termina aqui. Ela reflete para a eternidade. É isso que o missionário ensina para as pessoas. A nossa fé começa aqui, mas não termina aqui. Aí Jesus atravessa a cidade, atravessa o átrio, atravessa o alpendre, o átrio, e aí ele está no lugar santo. Agora preste atenção. Como ele está no lugar santo, um anjo vai levar ele até o Santo dos Santos, onde é a sala de Deus Pai. E esse anjo vai entrar anunciando. Quando esse anjo abre a porta, lá diante do trono tem um espírito ajoelhado chorando. E esse que está aqui, que abriu a porta para anunciar esse que vai entrar, vai voando até ele e diz assim: não chores, João. Eu disse que se mistura o Apocalipse com Isaías. Não chores, João. Eu imagino João dizendo: como não chorar? Você é anjo, você mora aqui, eu sou homem, moro lá na terra e não tem jeito de eu morar aqui. Por que não? Aquele anjo ali gritou: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela. E por que ele gritou isso? Porque Deus Pai gritou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E esse anjo recitou: ninguém, porque não tem ninguém na terra, nem entre os nascidos, nem entre os vivos, nem aqueles que vão nascer. Eu estou chorando por isso. Aí o anjo diz: então não chore, João, porque já resolvemos o problema. Como assim? Olha quem vai entrar naquela porta agora. E vem ele entrando, cabelos brancos, cinturão de ouro. E João pergunta: quem é ele? E o anjo grita: eis ali, João. Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Você sabe que livro é esse, né? O livro do capítulo 5 do Apocalipse, diferente do que muitas pessoas pensam, não é só um livro de tragédia e de desgraça. Porque João está chorando por isso, não é? Ele viu Deus segurando um livro e alguém disse: ninguém pode abrir o livro nem ler o que está escrito dentro dele. Aí todo mundo sabe que nesse livro está escrito sobre terremoto, peste. Não é melhor esse livro ficar fechado? Mas João está chorando porque o livro não está aberto. Por que não, pastor? Porque esse livro não é só um livro de coisas ruins. É o livro mais esperado do mundo. Em teologia alta, chamamos de livro da redenção da humanidade. Em teologia do povão, a gente chama de livro da vida. Ninguém deu glória. Livro da vida. Sabe o que está escrito lá, né? Seu nome. Posso falar uma coisa? O nome da sua família está escrito lá. Mas como, pastor? Não foram salvos ainda, mas o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que João chora? João sabe que se aquele livro não for aberto, não teria culto, não teria igreja, não teria batismo com o Espírito Santo, não teria esse congresso em Garapuava hoje. Por isso João chorava. Mas agora, como temos o leão da tribo de Judá, que venceu e abriu o livro, que morreu e deu o seu sangue pela minha vida e pela sua, que chegou diante de Deus Pai e disse: eu só sento nesse trono depois que o Senhor mandar alguém lá embaixo para ficar no meu lugar. Por quê, meu filho? Porque o Senhor ficou no Velho Testamento inteiro, 5 dispensações foi sua. Eu inaugurei a época da graça. Eu vim e fiz uma promessa. Qual? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu falei que eu ia mandar alguém no meu lugar. O Senhor já foi, eu já fui. Só está faltando aquele camarada ali, ó. Mas meu filho, ele é santo. Eu sei, eu já falei para eles lá: pode pecar contra mim e contra o Senhor, que tem perdão. Contra ele não tem perdão, nem hoje nem nunca mais. Manda ele. A raça humana não merece. Deus ainda está bravo. A raça humana não merece. Pai, manda. Foram 10 dias de intercessão. Entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, foram 10 dias no nosso tempo.
10 dias Jesus insistindo, manda, e Deus com receio, porque o homem traiu, o homem pecou, o homem abandonou, o homem fez ídolos, o homem caiu, o homem é uma praga. Deus tinha dificuldades, mas Jesus começou a dizer, manda pai, manda pai, manda pai. Aí o pai começou a olhar para baixo, numa salinha chamada cenáculo, dentro de uma casa. Começaram com 500, terminou só com quase 120. Mas os que ficava todo dia assim, manda pai, manda pai, manda pai. O pai olhava para baixo, todo mundo, manda, manda. Ele olhava para o filho, manda pai, manda, manda. Ele olhava para baixo, manda, manda, manda. Ele olhava para Jesus, Jesus, manda, 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 manda. Deus não aguentou 10 vezes, tá bom, eu vou mandar. Vem cá, Espírito Santo, prepara a sua mala e você vai descer. E você só vai voltar aqui quando preparar uma noiva para o meu filho. Leve vestidos de honra, leve joias de prata, os frutos do Espírito, leve joias de ouro, os dons do Espírito Santo. Adorne a noiva e só volte aqui quando ela estiver preparada. Aí o Espírito Santo deu tchau ao céu e desceu. E foi mais ou menos assim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aconteceu o que está acontecendo aqui neste momento. Veio esse poder. Esta é a igreja do arrebatamento, esta é a igreja do avivamento, esta é a igreja da hora final, esta é a igreja das obras missionárias. E eu termino dizendo que o mundo conta com o Brasil. Vou falar de novo. O mundo conta com os brasileiros. Nos últimos 40 dias, eu estive em pelo menos 9 nações em 3 continentes. Do Oriente Médio, em Doha, no Catar, Marrocos, na África, Angola, Europa, Estados Unidos. E eu voltei chorando. Eu encontrei uma Europa extremamente islamizada. Ontem ou hoje, os Estados Unidos elegeram prefeito de Nova York, um muçulmano. Não me chame de islamofóbico, não é isso. Quem estuda religiões como eu estudo, sabe que todas as religiões do mundo, todas, a nossa não é exceção, incluindo a nossa, todas as religiões do mundo, tem de 15 a 20% de membros fanáticos. Vou falar de novo, memorize isso. Todas as religiões do mundo, católicos, evangélicos, anglicanos, espíritas, todas, testemunhos de Jeová, todas, e o Islã não fica de fora. Todas as religiões do mundo têm entre 15 e 20% dos seus membros fanáticos. O fanático evangélico, ele não é uma ameaça. O máximo que ele vai fazer é caçar confusão com os outros, ficar com a Bíblia gritando no meio da rua, você vai para o meio dos infernos. O máximo que a gente faz é isso. A nossa cultura é uma cultura de paz. Mas um fanático do Islã, ele se mata, e ele mata os outros. Será que os Estados Unidos esqueceram 11 de setembro? Quando aqueles aviões atingiram as torres gêmeas do World Trade Center? Nós temos uma igreja na França, e o pastor pediu oração, porque o pessoal do Islã está indo na igreja, atrapalhar o culto, no meio do culto, quebrando o carro dos irmãos, na França. A Inglaterra, eu vi aqui que vocês têm um trabalho na Inglaterra. As 10 maiores cidades da Inglaterra, se não me falha a memória, todas, os prefeitos já são muçulmanos. A Sharia, a lei deles já está sendo implementada. Tem lugares que a polícia londrina não entra mais. E por que isso? Porque a nossa fé fracassou.
O Islã está dando respostas que um dia nós demos e com o passar do tempo fracassamos, porque nos envolvemos com o mundo ocidental e em nome da tão querida e idolatrada e necessária democracia, fomos abrindo espaços para que pessoas pudessem criar leis e atrapalhar a nossa fé. E você sabe do que eu estou falando. Já não podemos mais pregar qualquer coisa. O nosso fracasso fez o Islã crescer, porque o Islã são intransigentes, eles não abandonam a fé deles por nada, eles morrem e matam pela fé deles. E aí, o mundo espera do Brasil. Por quê, pastor? Porque o brasileiro é querido. Vocês viram, entrou 100 bandeiras aqui, ninguém falou nada, botou uma bola, e olha que é tudo assembleiano, hein? Todo mundo gritou, por quê? É a nossa marca. Você vai nos países, qualquer país do mundo, a característica está estampada no rosto das pessoas. Você sabe o que eles são. Os africanos são de um jeito, os orientais são de um jeito, os nórdicos são de um jeito. Aí você olha para o Brasil, dá uma olhadinha ao seu redor assim. Olha aí, nós não temos um padrão. Por que não temos um padrão? Porque na nossa veia corre o sangue de todas as nações. É por isso que nós vamos promover o maior avivamento do mundo. É por isso que a MSBN prepare para largar as tendas. Se vocês acham que já chegaram no topo, não, tem muito mais. Vocês vão em lugares onde poucas pessoas chegaram, e vocês vão levar uma multidão de almas para o céu. E Deus honrará cada um de vocês, porque Ele fez uma promessa ao nosso grande herói, pastor Antônio. E quando Deus promete, Ele cumpre. Ele deixou na sua palavra: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. E quem acredita nisso, fique de pé, por gentileza. Agora eu vou pedir que todos inclinem a cabeça e fechem os olhos. Eu quero fazer um convite nessa noite. O mesmo convite que fizeram em 1988 num culto onde eu estava. Me lembro do pregador, um gaúcho, Gregório Charzuk, fazendo a oferta missionária, e todas as pessoas ofertaram. Mas eu era cortador de cana de açúcar no interior de São Paulo. Apanhava laranja, algodão e café e não tinha dinheiro para dar de oferta. Eu não tinha dinheiro nem para almoçar naquele dia. Aí aquele homem fez um convite. Aquele que não tem dinheiro para oferta, mas gostaria de ofertar a sua vida para as missões, e gostaria de ser usado por Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Foi um tumulto de gente. Eu saí correndo, eu era pequenininho. Me derrubaram, eu derrubei os outros. Pisaram em cima de mim, eu pisei em cima dos outros também. Eu consegui chegar lá na frente e me joguei na frente do altar. Quando eu me joguei na frente do altar, deitado, o pastor falou de cima do púlpito: Deus recebeu a oferta desse menino. Vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Feche os olhos. Será que existe alguém entre nós que acredita que a sua vida pode ser ainda um instrumento de Deus para a obra missionária? Será que alguém entre nós que gostaria de ser usado por Deus no seu tempo, em algum espaço que Deus queira te colocar? Será que algum jovem, alguma menina, algum menino, algum adolescente, algum universitário que gostaria de dizer assim: eu quero ser um instrumento de Deus, pastor, eu quero dar sequência ao que esses grandes homens e mulheres fizeram? Se você tiver coragem, eu queria orar com você aqui na frente do altar. Ei, garoto, qual a sua idade? 12? Eu tinha 13 quando eu comecei a pregar. Vale a pena. Chega mais perto. Aleluia. Isso, pode orar em línguas. Pode adorar.
tudo está perdido, Senhor. A nossa geração não vai fracassar, Senhor. Doriamasu e Andrevelecandoro Barabás. Tueamas e Akiandue Barabás. Senhor, ajuda esses homens e mulheres a receberem aquele poder do alto para serem testemunhas. Transforma esse pavilhão num oceano, meu Deus. Transforma este pavilhão no oceano do seu Espírito uma vez mais. Que o Espírito Santo comece a selecionar, a separar, a segregar. Que Ele comece a marcar homens e mulheres com um poder sobrenatural. E enquanto eles estão vindo, meu Deus, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova eles nesta noite, Senhor. Abre o céu sobre este lugar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Feche os olhos e comece a orar. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste E enche-me de novo. Espírito, Espírito, Ramasui andoro vacharabacandaramas. que desce como um fogo, Ramasuri de candoro mandarabacharabacarabarabas. vem como em Pentecoste E enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, Visita este pavilhão, Senhor. vem como em Pentecoste. Toma posse deste pavilhão, Senhor. Aviva Guarapuava. De novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Como profeta desta noite, profetizo que a obra missionária iniciada pela MSBN, que já tem tido tantos frutos, vai duplicar. Profetizo que o Senhor colocará lugares no coração dos líderes que ainda não foram alcançados, e que no meio desta multidão o Senhor começa a levantar uma nova safra, uma geração apaixonada pela palavra, pelo poder de Deus e pela sua graça. Senhor, eu quero um sinal de que o Senhor está aqui. Se tudo que eu preguei faz parte do seu desejo e a festa só está começando, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele nesta noite. Faz esse homem e essa mulher fumegarem, queimarem. Abre o céu sobre este lugar. Derrama a sua glória.
Os que estão ajoelhados fiquem de pé. E todos os que estão de pé, levante a mão direita para o céu aberta. Feche os olhos. Os que vieram à frente, as suas vidas estão divididas em dois tempos: antes dessa noite e depois dessa noite. Fiquem atentos aos sinais, porque o Senhor vai falar com vocês na hora certa. E Ele vai contar com cada um de vocês para um local especial e uma obra específica. Agora todos digam comigo, em nome de Jesus. Toda a igreja diga, em nome de Jesus. Todos os demônios que lutaram contra a minha fé, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, contra o meu estado, contra o meu país, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Quando pisarmos em cima, você vai fazer um ato profético. Você vai abraçar umas 2 pessoas, para se cumprir Mateus 16. Quando 2 entre vós ligam na terra, é ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: eu farei parte deste avivamento final. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5. A cidade de Guarapuava será tomada por um avivamento. 2,75. A MSBN levará o evangelho por todos os países do mundo. 3. Jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Canta, Paraná.
aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murche a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se não tiver vermelho o olho dele ou dela, enfia o dedo no olho dela. Diga: você entendeu? Você faz parte da última geração. Abre um corredor aqui para mim, por favor. Todo mundo orando, de cabeça baixa agora, falando em línguas, mas abre um corredor aqui para mim. Eu vou encerrar aqui. Feche os olhos. Será que tem alguém no meio desta multidão que há muito tempo não entrava em uma igreja? Há muito tempo não ia num culto? Você se afastou da igreja? Você está magoado ou magoada com a igreja? Aliás, você vive dizendo: nunca mais piso na igreja. Jesus te ama tanto que trouxe a igreja para esse pavilhão aqui, ó. Você veio a convite de alguém, atraído pela propaganda, veio pela curiosidade. Mas enquanto eu pregava, o seu coração ardia. E você disse assim: se tu me amas, fala comigo, Deus. Ei, rapaz, você ainda vai ser pastor. Ei, garota, você ainda vai ser uma missionária. As promessas de Deus não morreram. O problema é que quando você saiu da igreja, você foi excluído. E a Bíblia diz que quando dois desligam na terra, é desligado no céu. O seu nome foi riscado do livro da vida. E por isso você só pensa em três coisas: morrer, matar ou se matar. O diabo sabe que Deus tem algo na sua vida, e por isso ele plantou o desespero. Ele tinha medo que esse dia chegasse, mas esse dia chegou. Se você tiver coragem de voltar hoje à noite e vir aqui na frente, perto de mim, com a sua fraqueza, com os seus erros, não pensando no amanhã. Não falem: não, pastor, e se eu cair amanhã? O amanhã não existe, só temos o agora. Se você vier aqui, eu vou orar para Jesus te devolver tudo que foi roubado da sua vida. Abre o corredor para mim. Já está vindo uma pessoa, já está vindo a segunda pessoa. Pode ficar em pé, tá? Fique à vontade. Já está a terceira, a quarta pessoa. Tem mais alguém? Venha rápido, venha. Está vindo a quinta. Vamos abrir um espaço para caber mais gente. Vamos abrir um espaço. Isso. As pessoas estão vindo chorando, pastores. Aleluia. Isso é obra missionária. Resgatar o irmão machucado. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade armada do que um irmão magoado. A guerra aqui está sendo vencida. Chegue mais perto. Enquanto eles estão vindo, será que tem alguém que não é evangélico entre nós? Você é amigo, é parente dos crentes. Todo mundo diz: você não vai entregar a sua vida para Jesus? Você fala: a hora que Deus me chamar eu vou. Será que Deus não está te chamando? Você está com frio na boca do estômago, está com lágrima nos olhos, você está quase sem fôlego, está emocionado, você nunca sentiu o que você sentiu nessa reunião. É Deus te chamando, amigo. Vem, entrega a sua vida para Jesus hoje, e você vai ver Deus mudar a sua história, como mudou a vida de todos aqueles que estão aqui dentro. Só quer que eu vire o crente, pastor? Ninguém vira crente, amigo. O crente é aquele que crê. E se você está aqui é porque você crê, senão você não estava aqui. Mas você tem que confessar Jesus como seu Salvador. A igreja de olhos fechados, tem pessoas vindo, tem pessoas caminhando. Mais alguém? Abre caminho aqui, as pessoas estão vindo aqui pela lateral. A igreja ficou em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Pastor Saulo, o senhor está por aqui já? Cadê o pastor Saulo? Está por aqui? Já fique aqui que eu já vou devolver o microfone para o senhor. Tem mais alguém? A igreja estenda as mãos para cá.
Quando terminarmos de orar, você vai abraçar essas pessoas, dar um beijo nelas. O jeito MSBN de ser, tá bom? Jesus, nós oramos por essas vidas preciosas, que o nome delas seja escrito no livro da vida, não sem antes de todos os pecados estarem perdoados. Quebre toda maldição herdada e adquirida, arrebenta com as portas do inferno, Pai, e tudo que foi roubado da vida deles, devolve nessa noite. Aqueles que caminharam pelo Santo dos Santos, devolve a glória do Santo dos Santos sobre a vida deles. E os que estão te conhecendo agora, os abrace num abraço de amor, porque eu profetizo que depois dessa noite, a vida deles nunca mais será a mesma. E amanhã, Senhor, a festa continua, vai ser melhor do que hoje, e eles vão estar conosco de novo, e o Senhor vai começar a completar a obra. E nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: alguém dá um abraço, nós damos uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Valeu a pena? Me perdoe o horário, eu não sabia se tinha que ficar olhando para o relógio, mas apagava e desligava. Da próxima vez aí o senhor só me fala o horário e eu me enquadro, tá bom? Gostaram do culto hoje? Agora olhe para mim, o culto de amanhã vai ser 10 vezes melhor do que o de hoje. O pastor que vem amanhã, ele vem na fúria de uma leoa parida, e ele quer agarrar o diabo pelo chifre amanhã e esfregar a cara do diabo no chão. Quem tem coragem de vir amanhã para receber essa unção dobrada? Pronto. Na saída, onde é que está? À direita, é aqui dentro do pavilhão, ali no corredor, parece que tem uma mesa lá, isso. Tem várias barracas, em uma delas está o meu último livro, Histórias que o Céu Escreveu em Mim. Está na de missões. Esse aqui é meu último livro, eu escrevi 22 livros e uma enciclopédia, mas esse aqui eu escrevi chorando. Eu tenho aqui ó, está ali no telão, são 100 histórias. Você vai rir, você vai chorar, você vai desidratar, você vai ter vontade de levantar da cama, da depressão. Deus vai mudar a sua história lendo esse livro. Já estamos na 2ª edição, ele tem feito uma obra extraordinária por onde as pessoas estão adquirindo ele. Só que só tem, acho que 40 livros. Então está lá na barraca das missões, né, Roberto? O Roberto está indo lá e lá você pode adquirir o livro com ele, tá bom? Amém, igreja? Mais uma salva de palmas a Jesus, pastor Saulo. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Vamos estar tudo em paz. Deus abençoe. Aleluia! Queridos, fomos abençoados nessa noite, sim ou não? Glória a Deus. Eu quero pedir que vocês dêem mais um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Marco Feliciano, também do pastor Roberto Marinho. Muito obrigado, Deus abençoe todas as nossas autoridades, todas as pessoas que vieram